Irmão, para nós é uma alegria, é uma honra recebê-lo aqui. Aonde tem estudo da palavra, aonde tem exposição da palavra, com mestres sérios, Gabriel está envolvido no meio, né? E eu acredito, irmãos, que Deus tem levantado esse jovem para ser um grande expositor, um grande mestre. E hoje nós vamos ouvir uma palavra do céu. Pai, usa o teu filho aqui nesta noite. Queremos ouvir, Senhor, a sua voz através da vida do profeta, Senhor, do teu servo, teu filho Gabriel, Pai. Usa ele aqui nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus? Glória a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Os que trouxeram sua Bíblia, abra juntamente comigo. Evangelho de Jesus, segundo o registro de João. O seu capítulo é o de número 12. Evangelho de Jesus, segundo o registro de João, capítulo 12, verso 32. Os que acharam, dê glória a Deus. 32. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Vamos repetir todos juntamente? Se você quiser olhar para o telão, para a gente compreender numa só versão bíblica, vai ficar bem bonito. 1, 2, 3. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. As irmãs podem, só as irmãs repetir esse versículo? Amém, irmãs? Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Os varões querem marcar presença? Ou... Não, vamos mostrar que a gente veio, né? Vai passar vergonha? Vai não, eu creio. Só os varão. 1, 2, 3. E eu, quando for... Tome seu assento. Aplauda a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, antes da gente fazer uma breve introdução sobre este texto, a qual a gente acabou de ler, eu preciso fazer algumas considerações e a gente já entra aqui dentro desse texto. Amém? Amém. A primeira consideração, eu quero pedir perdão a vocês pelo meu atraso. Tá bom? Eu não costumo atrasar em culto, irmãos. Eu sou desde pequeno, papai sempre falou, se chegar depois da oração, não está muito firme. Tá bom? Eu moro aqui do lado, aqui, ó. Eu acho que é para lá. Em São Mateus. É para lá, né? Então, você viu? Eu não sei nem onde eu tô. Eu apelidei lá de tão distante. Já com o pêssego todo e você vai embora, irmão. É lá que a gente mora. Eu precisei pegar o Samuel, meu filho mais velho, na escola. E logo após a gente já veio, peguei trânsito. Daqui a pouco choveu. Eu estranhei que não estava chovendo. Eu falei, se eu falar para o pastor que está chovendo, ele vai falar assim, itinerante, gosta de chegar atrasado. É verdade? Tava só, né, irmão? Não, lá também, varão. Não me complica não, varão. Mas a minha justificativa é essa, tá bom? E eu venho desacompanhado da minha esposa, porque minha esposa, segunda-feira passada, no dia 26, ela acabou de ter neném.
Gostei de você. Você é legal, você é legal. E ela está no resguardo, repousando em casa. É o nosso terceiro filho. Antes que você fale alguma coisa, sim, eu queria montar uma tribo. Era o meu desejo, mas minha esposa falou que até aqui o Senhor nos deu. Passar disso é procedência. Amém, meus irmãos? Amém? É minha justificativa, falo brincando assim, mas eu tenho 3 filhos, hoje sou pai de 3 filhos, sou um jovem pregador, amo minha família, amo minha casa. O Samuel queria vir, mas não dá, irmão. Se você se acha pentecostal, você não conhece o Samuel ainda. Ele é muito pentecostal, muito demais, tá bom? Eu tenho o Samuel, é o mais velho, o Davi, que agora passou para ser o do meio, e agora chegou o Gael. Parece que ele vai ser levita, pastor Alex. Ele grita bem forte. Amém, meus irmãos? Amém. Nosso pastor já nos excedeu, de onde a gente vem, a nossa origem. Sou da Assembleia de Deus Ministério Efatá, venho debaixo da bênção do meu pastor presidente, pastor Alisson Simões, e o meu líder de obreiros, pastor Jairo. Amém, meus irmãos? A gente está aqui debaixo de uma cobertura espiritual. Amém? Eu quero que você se atente para esse texto novamente. Você está com a sua Bíblia aberta? A gente vai fazer algumas considerações para entender esse contexto que a gente acabou de ler. Verso 32 vai se dizer assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Olhe para cá, eu preciso da sua atenção por alguns minutos. Quem é que está falando esta frase? Para quem é que ele está falando essa frase? É uma segunda pergunta. A primeira a gente respondeu, a segunda a gente aguarda e faz mais uma terceira pergunta. Quando é que ele vai atrair essas pessoas para ele? A primeira pergunta a gente já respondeu, é Jesus que está falando? Sim, está certo. A segunda resposta é que ele está falando isso para o teu povo, porque eles estão debaixo de uma missão. Logo debaixo desta missão, a gente faz uma outra pergunta. Qual é a missão que Jesus está falando que vai atrair? Qual é a missão que está empregada para aquele povo daquele tempo? A gente precisa voltar a alguns textos, ir lá para o Antigo Testamento e fazer uma cronologia bíblica para a gente entender o porquê dele estar falando isso. A primeira parte que a gente pauta dentro daqui é que Deus já havia vindo fazendo uma promessa. Quantas promessas Deus vinha fazendo? Uma. Qual é a promessa, Gabriel, a qual você está falando que Deus fez? A promessa que Deus fez é que Ele enviaria, Gênesis 3:15, uma semente. Da barriga da mulher vai nascer um que pisará na cabeça da serpente. Logo, esse texto é profético. Repita. Profético. Repita mais uma vez. Profético. Se esse texto é profético, a gente precisa entender quem é que é a semente. Para que tempo essa semente vai se cumprir? Para qual caminho ele vai percorrer para que ele chegue até lá? Só que a gente está falando de uma missão. Deus cria o homem dentro do contexto do Gênesis, sopra o roach, o fôlego, dentro do seu corpo, dá vida a ele e dá uma missão. Pergunte, qual é a missão? Lavrar o jardim do Éden. Se você já ouviu que Adão não fazia nada no jardim do Éden, desculpa, vou desconstruir isso que você ouviu, mas ele fazia. Se você pensa que dentro de que Adão pecou, daí que vem o serviço, desculpa, ele sempre trabalhou. Então você precisa olhar para esse irmão que está do seu lado. Olhe para ele, dê um sorriso. Isso. Falei aí, beleza? Tá bem? Tá parado? Ou vai trabalhar? Oi? Não. Termina de falar. Fala assim, tá trabalhando? Ou tá parado?
Porque Deus te fez com uma missão. Qual é a missão? Trabalhar. Mas qual é a missão para quem você tem que trabalhar? Aí a segunda pergunta, dentro de 3 perguntas que a gente acabou de fazer. A segunda pergunta para quem você está trabalhando é: na onde é que você está trabalhando? A terceira, para quem que é que você está trabalhando? Consegue responder? Consegue? Fala: eu estou trabalhando para o reino. Eu estou dispensado do reino. Eu não trabalho, eu sou da turma que fica sentado. Tudo bem, nós vai chegar lá. Já que Deus cria o homem, Deus dá uma missão para ele: lavra o jardim. Deus conversa com Adão e fala assim: Adão, tudo que você dá nome, será o nome. Adão olha, observa os animais, observa as plantas, observa as árvores, observa tudo, e tudo ele vai tratando. Chega no capítulo 2, Deus olha para Adão e fala assim: não é bom que o homem viva? Farei dele uma compa, para que ele não viva só. Coloca o homem para dormir, da costela tira uma, e se forma a mulher. Adão logo que olha para aquela mulher, dá um nome para ela, e o nome dela é? Como que é o nome dela? Porque significa mãe de toda uma nação. Repita: mãe de toda uma. Pronto. Só que no decorrer do tempo, há uma proposta para ela, sim ou não? Sim. Qual é a proposta? Pergunte: qual é a proposta? Não, repita forte: qual é a proposta, Gabriel? Desobedecer a Deus ou obedecer a Deus? E aí a gente pausa esse tempo dessa fase do texto e faz uma pergunta: a gente prefere obedecer ou desobedecer a Deus? A gente prefere princípios ou a gente prefere ferir princípios? Porque o temor a Deus é a obediência, sim ou não? Sim. Se é a obediência, Deus nos dá uma missão. A missão que é empregada para aquele tempo, daquele jardim, para aquele casal é: não coma dessa árvore, cultive, vão trabalhar, cuida do jardim, guarda ele. Quando terminar o dia, na viração, a voz, ele não desce, a voz vai perpetuar o jardim, falando assim: Adão, passa o relatório hoje. O que você fez? Dei nome aos bichos, dei nome às plantas, lavrei o jardim, cuidei da casa e está tudo certo. Beleza? Passa-se o tempo, a Eva cai, ouve a serpente e dá o fruto ao seu. Logo os dois caem, os dois pecam. Só que o problema não é pecar. Repita: o problema não é pecar. O problema é omitir o pecado. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que peca, mas ele confessa, ele alcança. Então, se eu pequei, eu confesso. Porque na viração do dia precisa passar o ré. E quando chega a viração do dia, Deus pede o relatório: Adão, cadê você? O Adão, onde você está? Adão, o relatório. Adão aparece, Deus pergunta por que está escondido, ele responde, a sentença vem, sai do jardim, vai para a terra. Passa-se os anos, com os anos chegando, eles têm alguns filhos, 2 filhos se destacam dentro da Bíblia, que um se chama Abel e o outro se chama? A missão dos pais sempre passa para o? Na altura do texto, quando os filhos estão sacrificando a Deus, eles têm aproximadamente 130 anos. Quando os meninos vão, se podemos dizer meninos, quando eles vão até o altar, não é a primeira vez que eles estão ofertando, não é a primeira vez que eles estão montando o altar, já vem de dias, já vem de tempos, e aí a gente vai perpetuando, vai fazendo a cronologia. Adão tinha uma missão, cuidar do jardim, missão quebrada, passa para os, a gente pausa aqui, irmão, vamos aplicar para nós?
como é que você tem cuidado da sua casa? Oi? Não, porque a primeira problemática é dentro do jardim, que a gente se aplica para casais. Na teologia do casamento, a gente fala que dentro do jardim não havia comunicação. Pergunte por quê? Não, pergunta forte, por quê? Porque se Deus passa as leis para o sacerdote, por que a Eva não sabe das leis? Os maridos vieram? Só um, irmão. Maridos vieram? A missão do seu lar está de pé. É tua, varão. Se a tua família fracassar dentro desse contexto do que a gente está vivendo hoje, a culpa não é de Deus. A culpa não é somente da serpente. A culpa é do líder maior que não passa as informações que vêm do alto para quem está ao lado. Então os anos proféticos do sacerdote continuará dentro da família se ele aconselhar a sua família bem. Se faltar conselho, se encerra uma geração. Se faltar sabedoria, se encerra uma geração. Pergunte por quê? Você está sendo promovido a levar o evangelho para avançar. Não entendeu? Não entendeu? Os seus filhos são a semente. A palavra é o evangelho. Logo vocês dão a palavra para a semente. Se a semente tem palavra, ela tem nutrientes para crescer. Se ela tem nutrientes para crescer, ela não se desvia no meio do caminho. Mas no meio do caminho, a missão que era dos pais, Adão e Eva, passa para os filhos. Os filhos chegam lá na oferta e um briga com o outro. Se encerra, um mata, um é excluído, outro é marcado. E a missão ali se encerra. Passa, a gente dá um salto, vai para Gênesis aproximadamente 6. Vai para uma missão, Deus escolhe um. Deus sempre procura um. Só um. Deus não precisa de multidão. Oi? Oi? Deus só precisa só de um. Aí Deus olha do alto céu. Permita, pastor. Deus olha dos altos céus e fala assim: Noé. Justo. Íntegro. Quando Deus chama Noé, Deus dá uma? Parece que esse Deus que a gente serve gosta de missão, né, irmão? Aí deixa eu dar uma pausa, pode abrir um aspas aqui? Pode? Pode? Como está a obra missionária? Oi? Vocês vieram? Estão aqui hoje? Sorri aí, irmão, está sendo filmado. E o pastor Alex falou para mim que é 4K. A obra missionária está sendo feita? Gabriel, eu não tenho o cargo missionário. Mas quem falou que precisa? Gabriel, eu não sou cooperador. Mas quem falou que precisa? Gabriel, eu não sou um diácono. Mas quem falou que você precisa? Gabriel, eu não sou um evangelista. Quem falou que precisa? Gabriel, eu não sou um presbítero, eu também não sou um pastor. Mas quem falou que precisa? Todos nós somos cooperadores. O cargo que ninguém quer. Cooperadores de Cristo. No século passado, pastor Alex, um homem por nome de John Wesley vai dizer assim: dai-me 100 homens que nada temam, a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. Deus não precisa de multidão, só precisa de um que não tema o pecado. Se você não tiver medo de pecar, se você não tiver medo de fracassar, se você tiver a concordância que você vai avançar pelo poder da palavra que vem do alto, você consegue avançar dentro do contexto que Deus está contigo. Os filhos são excluídos, chega Noé, entra para a arca, Deus limpa, porque o dilúvio ali é a purificação, as águas são a purificação, que o mundo está corrompido.
chega, limpa ali tudo, a arca lá no alto do monte, a pomba atrás, a oliveira no bico, desce, a Noé olha e fala assim, está na hora de sair. Na hora de sair, abre a arca, desce. Para onde Noé vai? Para a vinha. Encheu o caneco. Desculpa o termo, tá? Chulo. Vai se embebedar. Aquilo que demorou 40 dias, 40 noites, para Deus purificar um homem, suja. Você está entendendo o que Deus quer falar com você? Você está entendendo que você é o protagonista principal da cena do Evangelho? Você está entendendo que você dentro da sua casa é um missionário? Você está entendendo que dentro da sua casa você é um evangelista? Você está entendendo que dentro da faculdade você ali é a Bíblia que todos lê? Oi? Você sabia que do caminho daqui da igreja para sua casa alguém vai lendo você? Aquele dali é crente, aquela irmã é crente, aquele dali é do manto. Se eu falar com ele, ele vai ter boas palavras para me dizer. Se eu passar por momentos de aflições, ele vai ter pelo menos um bálsamo. Aí a pergunta que eu faço é: se tudo isso, se Deus permite limpar uma geração da face da terra, preserva 5 dentro deles, dentro da arca, para continuar o projeto que Deus lançou na terra, a pergunta que a gente faz é: a gente cumpre a promessa? Ou a gente vive desvairados, como pessoas desenfreadas, como homens indignos de carregar? Você entende o que é ser crente? Você entende o que é ser evangélico? Você consegue entender o que é ser cristão? Estou usando todas as terminologias, tá bom? Para a gente atingir todos os públicos. Que na minha época, só ser crente estava bom. Agora, não, eu sou evangélico. Tá bom. Não, agora eu sou cristão. Não, agora eu não sou mais do ré, não. Agora eu sou mais conservador. Tá bom. Né? Não, agora eu não canto mais todas as músicas evangélicas, não. A gente está abrangendo o nosso leque. O leque da Bíblia só falou um só. Qual que é o leque da Bíblia que fala, Gabriel? Ame primeiro a Deus. As demais, se for, pregue em todo o tempo. Se preciso for, use palavras. Pregue com a sua vida. Pregue calado, mas pregue com um comportamento sério, na característica de um cristão, em busca de uma alma para ganhar para Jesus. Adão falha, Noé falha, de Noé passa para os filhos, chega mais ou menos em Terá. Deus para uma família. Gênesis capítulo 11, verso 31, conta a história, a genealogia. Terá, que gerou Abraão, Naor e mais outros filhos. Beleza. Terá está caminhando para uma terra que se chama Canaã, Gênesis 11, 31. Mas o propósito de Canaã para com Deus não é com Terá. Sim ou não? Sim ou não? A proposta que Deus tem não é com Terá. A proposta que Deus tem é com Abraão. Deus encerra os dias de Terá. No capítulo 12 se levanta dizendo que e o Senhor chamou Abraão. Passa-se, com o passar do tempo, a geração que vai passando sempre ainda perpetua um propósito. Deus chama um homem com um propósito. Pergunte: qual é o propósito? Atrair. Quando Deus chama Abraão e fala algumas coisas para ele. Quais são as palavras de Deus para Abraão? Abraão, sai do meio da tua parentela, pega a tua família e vai para onde eu vou te mostrar. Gabriel, na onde Abraão está agora?
que na altura do texto, Gênesis 12, é o Abrão. Na onde ele está agora? Ele está em Ur dos Caldeus. Foi aonde Terá parou. Era para prosseguir até Canaã, mas Terá parou ali. Quando ele para ali, Deus fala assim: não fica aqui não, Abrão. Eu vou te fazer uma proposta. Qual é a proposta? Você será meu e eu vou te dar 7 bênçãos. Pergunte: quais é as bênçãos? Engrandecerei o teu nome. Farei de ti uma grande nação. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por onde andar, por onde pisar as plantas dos seus pés, serás Na altura do texto, Abraão está com 75 anos. Quando Deus chama ele, Gênesis 2, 12, 2, Deus faz 7 promessas. Gênesis 12, 8, Abraão está levantando um altar ao Senhor e sacrificando. Gênesis 12, 9, a fome na cidade da onde Abraão está. Gênesis 12, 10, Abraão desce. Pergunte para onde? Não, desse jeito eu não vou falar. Pergunte para onde? Para o Egito. Deus pediu para ele ir para o Egito? Deus falou que era no Egito? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. No maior momento da sua vida, para onde tiver recurso, você vai? Certeza? Aplicar, não precisa responder, tá? Quando você está desempregado, só tem um bico para fazer e é numa balada, você vai? Tá bom, vou fazer outra pergunta. Você não respondeu. As portas estão fechadas. Não tem nada na despensa. Surge só um serviço para trabalhar de noite. Você vai te deixar vir para a igreja para ir trabalhar? Ah, mudou? Porque não é na balada, aí à noite você vai. Posso responder? Qualquer chefe de família, no pior momento de escassez que ele estiver, ele levará a sua família para um recurso. Ele falou que era para Abraão ir para o Egito, mas há fome na cidade de onde ele está. Não tem só Sarai com ele, não tem só seu primo Ló, seu sobrinho Ló. Tem servos e servas. Tem mais pessoas dentro de um contexto familiar. Se todos param ali, Deus pode prover? Sim ou não? Deus pode prover? Sim. Mas ele preferiu Então, já que ele desce, ele faz um acordo com a esposa. Quando a gente chegar lá, não conta que você é minha esposa, porque você já é filha do meu tio, Naor. Você é minha sobrinha, tá tudo entre família, tá certinho. Só não precisa contar que você é minha esposa. Mas o homem não é feito para proteger a esposa? Ah, tá. Então tá bom. Essa pergunta já está respondida. Desce, chega no Egito. No Egito reconhece, pega a esposa, leva para o harém do faraó que está governando naquele tempo. Gênesis 13, 14 e 15 vai se dizer que Deus, quem? Deus. Quem? Deus. Fere o Egito por causa de um casal. Os casados vieram hoje? Os maridos já vieram, eu já identifiquei. Mas as irmãs, as esposas vieram? Que bênção. Que glória. Os maridos apanharam agora. Não, irmã, é brincadeira. Tem um propósito lá. O propósito é: fica só enquanto a fome durar. A fome acabando, a gente vai embora. Só que todo mundo que tem recurso, irmão, quando ele tem recurso, quando ele saiu de um lugar de escassez e aqui ele chega, ele tem recurso, ele se acomoda. É por isso que Deus vai ferir o Egito. Não só por causa disso, não só por causa de ele estar lá acomodado no Egito, mas por causa que está tocando em alguém. Deus não falou para Abraão falar para Faraó que era para Sara ser apresentada como irmã, como prima. É esposa, Abraão.
já que você deixou a cobertura espiritual para outra pessoa, então eu vou ferir o Egito para trazer os dois para o mesmo propósito. Quando Deus fere o Egito, o faraó começa a identificar. Parece que quando aquela família chegou aqui, começou uns negócios diferentes a acontecer aqui. Sabe aquele dia que você vai numa festa de família, que tá as músicas que, você sabe naquele churrasco que te convidam, que não é ambiente para você, e você, não, eu vou lá só para fazer sala. Aí você tá lá, não, tô na minha posição, sou um evangelista. Mentiroso. Aí alguém olha para você e fala assim, você não é crente? É como falar com Jonas, quem é você? A pergunta de Faraó para Abrão é, quem é você? Eu? Percebi que quando você chegou aqui, está acontecendo umas coisas estranhas na capital aqui, umas pragas, porque para egípcio é praga, mas para quem está na presença, é só feridas que estão causando em outros. Não, eu sou Abrão. Abrão? Eu sou Abrão, filho de Terá. Filho de Terá? Não conheço. Deixa eu te fazer uma pergunta, que Deus você serve? Eu sirvo o Deus Oi? O Deus é comigo, é conosco, é Emanuel. O Deus é o Shaddai. Ele tem vários nomes, Dependendo da sua situação, você pede por um nome e ele te socorre na precisão daquele tempo. Você serve o que Deus mesmo? O Deus dos deuses. O eu sou. O eu sou? Camarada, você não quer sair fora da minha capital, não? Porque depois que você chegou aqui, começou a acontecer algumas coisas diferentes. Não, tá bom. Você não tem esposa, não? Você é solteiro? Não tem. Quem é sua esposa? O nome dela é Sarai. Cadê ela? Está lá no harém do Senhor. Então quer dizer que você deixa a sua esposa lá dentro e você quer viver aqui? Faz o seguinte, para você não sair com uma mão na frente e outra atrás, porque já que você chegou aqui, o seu Deus está apedrejando tudo aqui, está trazendo algumas coisas que não era para acontecer, vai embora, pega a sua família, pega a sua esposa e vai embora. Mas antes de você ir, toma prata, toma ouro, toma servos, toma servas, toma camelos, toma jumentos, o que você precisar, leva, contabilizando das 7 bênçãos. Abraão sai do capítulo 12, verso 13, 14 e 15, chega no 16, ele já está fora do Egito, subindo ao monte de Ai, sacrificando ao Senhor, dizendo, Senhor, saí do propósito, mas já voltei. Algumas pessoas aplicam essa descida de Abrão para o Egito para resgatar uma alma, que lá na frente no capítulo 16, no capítulo 14 e 16, vai se aplicar para Agar. Só que nós não podemos aplicar essa descida de Abraão para salvar uma alma, porque não foi essa a ordem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Quando o faraó, o governador daquele tempo fala, leva servos e servas, está no texto isso, é aí que vem Agar, que chega à altura do capítulo 13, ele tem uma problemática, porque no capítulo 13 é o amadurecimento de Abraão, ele saiu no capítulo 12 com 75 anos, no capítulo 13 ele tem a altura de 80 anos ainda, se passaram 5 anos, só que ele tem uma pessoa do lado dele que precisa cortar alguns vínculos. Pergunte quem é? Pergunte forte, quem é? Não sei se eu falo. O Ló. Conhece alguém como Ló? Oi?
Se você ler Gênesis capítulo 12, vai falar assim que Abraão, capítulo 12, verso 6, tinha tenda. Mas no capítulo 12, no capítulo 13, vai falar assim que Ló tinha tendas, no plural. Peraí, vamos fazer um parâmetro aqui, vamos analisar isso daqui. Se a tenda é lugar de habitação de Deus, lugar de conjunto, por que é que o patriarca tem uma, mas o sobrinho tem várias? Segura aí, segura. Você adora a Deus aqui e lá fora adora outros deuses? Ah, não. O seu TikTok tem coisas para edificação. O seu Instagram, coisas para edificação. Estou falando na linguagem nossa, tá? Para a gente entender as tendas, tá? Tá bom? O seu devocional está em dia? A sua oração pela manhã tá boa? Nas madrugadas, porque nós gostamos das madrugadas. As madrugadas, eu vou falar até o horário, às 3 da manhã. Glória a Deus só, irmão. Às 3 horas da manhã está positivo? Ou está negativo? Está negativo, então tá bom. Mas e às 8 da manhã, que é a consagração? A hora que você levanta, o primeiro raiar do sol, e você prepara aquele dia, Senhor, hoje o dia vai ser de vitória. Vou levantar um jejum até meio-dia. Deu uma risadinha, né? Olha para o lado para ninguém te ver. Isso. Fala, glória a Deus, aleluia. Isso. Faz quanto tempo que você não jejuma mesmo? Oi? Hã? O meu professor, doutor Neemias Santos, ele fala assim que quando há silêncio assim, há pecado no arraial. Vamos disfarçar? Faz quanto tempo que você não jejuma mesmo? Dá um glória a Deus, disfarça. Um aleluia, Senhor, tem misericórdia. Resgata-me hoje, Deus. Capítulo 13, eu, Gabriel, considero que o capítulo 13 é o amadurecimento de Abraão. Se amadureceu, cortou vínculos, se separou de quem não era para estar junto. Separa, tem briga, os dois estão férteis. Só que tem uma problemática dentro do texto. Pergunte qual? É que Abraão fala assim: Ló, não haja briga, não haja contenda entre nós. É melhor mesmo, meu tio. Sabe por quê? A gente não está dando certo, né? Deus está prosperando tudo. É verdade. Ló, vamos fazer o seguinte: escolhe a esquerda do pai ou escolhe a direita do filho. Escolhe a direita, escolhe a esquerda, que eu vou para a direita. Escolhe a direita, Ló, que eu vou para... Eles estão no alto de uma montanha conversando. Se você buscar dentro do Google a conversa de Abraão, você pesquisa assim, ó, Campinas Verdejante do Jordão. Aí você vai ver assim, ó, uma figura de um homem olhando para lá assim, ó, as Campinas Verdejantes do Jordão. Bonito. O lado direito. Vamos pôr aqui? O lado direito? É as Campinas Verdejantes. À esquerda, deserto. O senhor está perguntando para mim escolher, tio? Ah, eu escolho aqui. As Campinas do Jordão. Eu quero ler esse texto com vocês. 13:10. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada. É Gênesis 13:10, tá? Que era bem regada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do... Ah, meu Deus do céu. Como a terra do... Quando se entra em... Ló, você está olhando agora para o seu tio, aquele que te deu todos os recursos para você percorrer a terra, e dentro desse percurso que você está percorrendo, você chegou até aqui com a estabilidade dele. Então quer dizer que quando você está estável, ele pede para você escolher
e você deixa o deserto para ele, e vai viver em fartura porque lá é bom? Jordão é aquele que? Só que a descida de Ló agora não é uma descida para restituição, é uma descida para a morte. A altura do texto está falando que o texto aqui, que a problemática é, aos olhos, parece as campinas verdejantes do Jordão, mas é como o jardim do Senhor e é como o Egito. Ló está andando por vista e não por fé. E a pergunta que a gente faz para nós mesmos é: até quando nós vamos ficar andando por vista e esquecer da fé? Porque a fé é o firme fundamento, é aquilo que te sustenta de pé. Se você não tiver fé, não tem como você estar de pé. Se você está andando por vista, você está olhando para o alvo parece bom, mas não é bom. Pergunte por quê? Porque lá é Sodoma e Gomorra, lugar de corrupção carnal. Anda com Abraão, mas quer ir para o mundo. Anda com Abraão, mas prefere as baladas. Anda com um sacerdote, mas não gosta de orar. Anda com um sacerdote, mas não gosta de ler Bíblia. Anda com um sacerdote, mas não quer ter vida com Deus. Para de graça, vai dar um glória a Deus direito aí. Até quando você vai ficar parado, andando com Abraão? E quando Abraão falar assim, escolhe, chegou o tempo, vai caminhar com as próprias pernas, e você vai falar assim, não, sabe o que é? Deus falou comigo, porque nós é espiritual, né? Só nessas horas, né, irmão? Deus pediu para me escolher a direita aqui, ó, as campinas verdejantes. E quem é sacerdote? Desculpa, posso usar sua figura, pastor? Quem é sacerdote? O olhar dele é um olhar raio-x. Ele sabe quando você está mentindo. Desculpa, revelei. Uau! Ele sabe quando você está com duplo pensamento. Ele sabe que está te provando para você ser aprovado e que há um tempo de espera para percorrer. E nesse tempo de espera, você não quer esperar, você quer partir. Então vai, Ló! Anda, Ló! Vai para as campinas verdejantes. Abraão prossegue. O Ló está lá na cidade. Deixa Ló lá. Capítulo 14, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai se dizer que o velhinho Abraão está em guerra com 9 reinos. Quantos reinos? Quantos reinos? Irmão. Beleza, obrigado. Eu só precisava de uma água. Irmã, você que pediu para falar. Sabe qual é o meu problema? Sabe? Quem foi que foi você? Não tá mostrando na câmera, não. O meu problema, Gabriel. Eu tenho 27 anos. Não parece, né? Mas eu já venho de uma caminhada. O meu problema com os jovens pregadores do meu tempo é que eles querem falar quando eles têm que estar sentados. Vou até tirar o óculos que eu não enxergo de longe para não ver sua cara. Eles querem avançar quando não é para avançar. Vou te contar uma coisa. Eu cheguei agora aos 27 anos na faculdade. Estou fazendo meu bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC. Quando eu cheguei lá... Meu Deus do céu, tá gravando isso daí. Depois edita, né? Tinha algumas pessoas que tinham certas dúvidas bíblicas simples. Coisa simples. A primeira dúvida: quando houve guerra no céu, o querubim ungido queria tomar o trono de Deus. Ele caiu por terra, mas só que ele não pode cair por terra, então ele usa a serpente de forma formal para enganar Eva.
50 anos de assembleia, irmão? Você com essa ainda? Aí quando olham para mim, eu falo assim, não, essa dúvida não pode ser sua. Não, irmão, então na onde Satanás estava? Primeiro, que a gente não defende Satanás, irmão. Você é advogado do diabo? Nossa teologia aplica que a serpente induzida pelo Espírito foi quem conversou com Eva. Você tem dúvida nisso? Ah, eu tenho. Ah, você tem? Qual é a sua dúvida? Não, porque ele não pode ter caído por terra, porque lá tem um jardim. E é um lugar de delícias. O cabeção, desculpa, foi mal. O mané, desculpa, irmão, eu fiquei um pouco nervoso. Deixa eu colocar o óculos. Não é terra literal, mané. É terra, Efésios 6. Por terra, regiões celestiais. Lembra que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes. Dá uma glória a Deus, dá uma glória a Deus. Que eu acho que essa dúvida era sua também. Eu demorei 5 anos, pastor. 6 anos. Faço 6 anos agora, no finalzinho de outubro agora, com o pastor Remias. 6 anos para ir até lá. Enquanto jovens de 17, 18, 19, 20, não tenho nada contra quem começa a pregar cedo, querem pular todas essas etapas e chegar aqui. Espera aí. Então você quer caminhar com Abraão, mas quando Deus falar para você que é a sua hora, você quer derrubar Abraão? Está se esquecendo para quem Deus fez a promessa? Tem que esperar seu tempo? Tem que bater enxada no asfalto? Tem que ainda ir muito aos campos de Moabe para colher trigo? Para colher espigas? Ô Ruth, ô irmãzinha, vai ter que trabalhar muito ainda para alcançar o que Deus te deu. É teu, mas tem que trabalhar. Se não trabalhar, não tem como receber. Pergunte por quê? O trabalho dignifica o homem, e o trabalho vem o sustento, vem o salário. Se você não senta para EBD, quer ensinar como? Se você não vem na escola dominical, você quer ensinar como? Desculpa, irmão. Ô, irmão, você está falando isso daí não é para mim mesmo. Eu nem tenho chamada para pregador. Eu vou te pegar agora, quer ver? Se você não vem para a escola dominical, você não ganha ninguém em casa. Aê! Toma! Como diz a Ana lá no Querigma. Toma! Não pule etapas. Se você pular etapas, você pode até alcançar o topo. Mas no topo, precisa de uma ferramenta que você pulou, o 5º degrau. E quem está no topo, pastor Alex, não quer descer para pegar essa ferramenta. Porque se ele descer do topo, outro alcança o topo. Você está entendendo? Deus tem um topo para nós. Mas no topo, a gente vai ter que usar ferramentas para lá na frente cortar algumas coisas. Abraão está no capítulo 14. Tem aproximadamente 80 anos. Tem 366 pessoas junto com ele. Ele está num vale e está vencendo um reino. Você não deu glória a Deus, né? Ele tem 80 anos, ele está no vale, está vencendo o 2º reino. No vale, com 80 anos, 360 pessoas, ele está vencendo o 3º. Está vencendo o 4º. É o ancião, irmão, o ancião. Ele está vencendo o 5. Ele está vencendo o 6º, o 7º, o 8º e o 9º. A gente aplica. A gente quer tirar os nossos anciões de cena, os mais velhos de cena, aqueles que têm os cabelos brancos, que são as suas cã, que aquilo quer dizer sabedoria. A gente quer tirar eles de cena para colocar nós. Agora você aplica lá para Josué. Tem um exército no vale. Se Moisés não levanta a mão,
ninguém avança. Mas Abraão, que na altura do texto já é o Abraão, com 80 anos, 366 pessoas, está vencendo. Gabriel, o que quer dizer isso? E João 12, a gente vai correr, tá? Senão a gente vai ficar pautando aqui, aí a gente sai meia-noite. Tem 3, dá para ficar. A missão de Israel sempre foi atrair as pessoas. Deus dá uma missão para o povo de Israel. Qual é a missão, Gabriel? A missão é: fica parado, fica aí como nação, e aí vocês atraem as outras nações. Como isso? Quando Moisés sobe no monte, o monte fumega, sim ou não? Se você buscar nas redes sociais, nas formas geográficas, o monte até hoje, a parte de cima é toda preta, fumegou, pegou fogo. Aquilo dali pegando fogo no alto de uma nação, outras nações de longe, está vendo uma coisa que não acontece todo dia. Só um aleluia. Alguém que está olhando o monte pegando fogo por causa de um que está lá em cima, por causa de um que decidiu ouvir, por causa de um que parou no meio da sarça e ouviu e viu uma sarça pegando fogo, que era comum pegar fogo no deserto, mas o que não é comum é ela continuar pegando fogo e não ser consumida. Peraí, se não consome, o que é isso? Deixa eu chegar para perto. Quando a gente chega para perto daquilo que não para, que não cessa, que não está cessando, Deus te traz para perto para te dizer: agora você chegou no nível certo. Quando você se aproxima de Deus, é que Deus vai falar com você. Gabriel, Deus está tão calado para mim, Deus não está falando quase nada comigo. Se aproxima, vem para perto, vem para o exercício da oração. Que a oração é o oxigênio da alma. Eu estou escrevendo um livro que se chama Chamados com Sabedoria. Eu escrevo essa frase de John Wesley, que fala que a oração é o oxigênio da alma. Eu coloco embaixo: se a oração é o oxigênio da alma, quem não ora vive numa UTI chamada oração intercessória. Conhece alguém assim? Vai chegar o dia, irmão, que você vai se sentir fraco. Vai chegar o dia que as lutas vai se sobressair. Mas quando esse dia chegar, se aproxime do trono. Quando o dia da guerra, quando a batalha estiver mais forte, quando o auge da batalha e você estiver frente a frente com o inimigo e você precisar de um socorro, se aproxime da oração. O nosso pastor aqui nos antecedeu lendo uma coisa: e Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja, as irmãzinhas do círculo de oração estavam onde, Gabriel? No momento de maior agonia daquele evangelista que ganhou 3.000 almas na sua pregação, eles estavam na onde? Olhe para esse irmão que está do seu lado. Olhe para ele, olhe para ele, olhe para ele. Olhe para ela. Fale assim para ela: irmã ou irmão, você é meu amigo. Conte com o meu. Ou se você for mulher, fale assim, ó: conte com a minha bolacha. As bolachas é o que nutre uma pessoa. As bolachas foi o que estremeceu no cárcere alguém para libertar e sair. Enquanto elas estavam com as bolachas no chão, alguém está vindo. Nós está orando, não interrompe a oração. Nós está orando, não pare a oração. Abre a porta.
Quem é? Quem é? Parece a voz de Pedro. Não, não é Pedro não. Pedro está preso. E a oração está forte. Abre a porta. Abre a porta. Quando a irmã Rode, que é a Rose, abre a porta, fala assim: meu Deus, nós está todos aqui reunidos, orando por uma libertação, e você está aqui na porta. A oração pode muito em seus efeitos. Ore a Deus, importune o trono da graça, até que haja retorno para você. Gabriel, e Jesus nessa história? A gente já vai concluir o raciocínio. Deus levanta Adão, Adão cai. Deus levanta Noé, Noé cai. Deixa o pecado entrar por ele. O filho se escandaliza com a nudez e ali peca. Noé amaldiçoa seu filho. Noé cai. Passa Noé, Deus levanta Abrão. Abrão ainda continua. Passa-se os dias, Deus levanta Isaac. Isaac continua. Mas nessa de Isaac aqui tem uma prerrogativa. Pergunte qual? Pergunte forte, qual? Na descida para o Egito, tem um porém. Ele se deitou lá na frente com Agar. Se deitou com quem? A pedido de Sara. Dessa dormida, desse sono, desse ato, em conjunto com a sua esposa, nasceu uma pessoa. Pergunta quem? A pedido de Sara, nasce um menino que por nome é Ismael. No nascimento, durante a gestação, durante a gravidez, Sara começa a afligir Agar. E afligir é alfinetar, gritar, bater, ofender. Aí você imagina, alguém que não está no seu país, alguém que não está na sua capital, está em uma cultura totalmente diferente. Você nunca viu ninguém defendendo Agar, né, irmão? É porque você confunde a Bíblia com história de personagens. E a Bíblia não é história de personagens. A Bíblia é a história de Deus, que coloca pessoas para prosseguir na sua história. Agar foge. Quando ela foge, vai ser a primeira vez que Deus vai falar com uma gentia. Era para você ter dado um aleluia tão forte agora. Quando ela está no deserto, o anjo do Senhor, que é teofânico, fala assim para ela: para onde você vai? Da onde você vem? Por que você está aqui? Eu venho da tenda de Abraão. Estou fugindo da aparência de Sarai. Minha senhora, ó, respeita a líder. Minha senhora, oi? Eu estou fugindo daquela que me ergue, daquela que me mentora, mas é porque ela está me afligindo. Ah, é? No seu ventre tem uma pessoa aí. O nome dele se chamará Ismael. O anjo faz algumas promessas para Agar. Pode conferir depois na sua casa, tá? Gênesis 16. Nessa promessa Deus fala assim, ó, quem está aí no seu ventre vai ser forte, homem de guerra, vai ser como um cavalo de guerra. Quem se levantar contra ele, eu serei contra ele. Volte agora e se humilha diante da sua senhora. Ela volta, se humilha, é aceita, passa-se os anos, os meses, ela tem um bebê, o bebê cresce. No contexto de Gênesis 17, Sara fala assim para Abraão: Abraão, não dá mais. Ó, passou o limite. Ou manda ela ou manda eu. Abraão fala assim: eu vou orar. Que da vez que a gente decidiu descer sem orar, a gente trouxe Agar. É a primeira vez que Deus vai falar assim: Abraão, ouve a tua esposa. As irmãs gostam. As irmãs ouvem esse texto. Abraão, pode mandar embora. Tá bom. Quando Abraão despede, Abraão dá pão e água. O que ele dá? Para onde eu vou, Abraão? Sou estrangeira. Não conheço aqui. Vai embora, Agar. Pega o menino e vai embora. Quando eles vão errantes ao meio do caminho, passa-se os dias, eles estão caminhando no deserto, e
Meu Deus, isso aqui é tão tremendo. E no deserto falta a água. Acabou o pão. Faz dias que eles estão caminhando. Quando eles estão caminhando e faz dias e acaba a água, o menino começa a desfalecer. A mãe encosta o menino numa árvore. E o texto vai te dizer que ela vai dando passadas, como um tiro de flecha para trás e olhando. Aquilo que o Senhor me prometeu está morrendo. Você falou que ia ser forte, ia ser grande, está morrendo. Vai morrer de sede. O Senhor me esqueceu. Você não é meu amigo? Parafraseando, tá? Falando com as minhas palavras. Quando ela vai dando os passos para trás, ela para e ouve: Agar, olha ao lado. Na onde? Olha para a sua direita. Tem uma fonte. Dá água para o menino. A gente salta do 17, vai para o 25, 18. No 25, 18, Sarai já morreu. Já nasceu Isaac, o filho da promessa, mas tem uma prerrogativa, porque agora se encerram os dias de Abraão. Nos dias encerrados de Abraão, é terrível. Pergunte por quê? Porque aquele que foi escorraçado está vindo. Aquele que com sua mãe foi mandado embora da tribo, está vindo. Ninguém sabe como que ele viveu. Ninguém sabe quem é ele. Ninguém sabe como foi que ele cresceu. Ninguém sabe se ele é pobre. Ninguém sabe se ele é rico. Ninguém sabe como que ele é o contexto. Se ele é poderoso, se ele não é poderoso. Só sei que chega o enterro de Abraão. Tá todos os filhos, a esposa, os filhos de Quetura estão lá. Alguém chega com servos e servas, carroças e mais carroças. Tá de passagem, estrangeiro? Não. Vim para o enterro do meu pai. Enterro do pai? Quem é você? Se os tolos, os filhos estão aqui. Esse lugar no meio aí, onde você está sentado, Isaac, é meu por direito. E da onde você é e quem é você? No deserto que o pai Abraão me mandou, eu cresci no deserto de Ávila. Que deserto é esse, Gabriel? É o deserto que lá no Gênesis 2:8 ou 1:8 vai se dizer que eram os 4 braços do jardim do Éden. E até hoje você falou que deserto era para morrer. É os rios, são 4 braços. O rio Eufrates, o rio Tigre e esse rio aqui, do caminho da onde ele está crescendo, ele tem ônix, bidélio, sardônica e pedras preciosas. Como é o nome do deserto? Deserto de Ávila. Para onde foi que o pai Abraão te mandou? Para o deserto. Nós crescemos na onde? No deserto. Quem é sua mãe mesmo? Você quer a tradução do nome dela ou você quer o nome dela no literal? Porque se for no literal, é Agar. Mas se for a transliteração, é fugitiva. Mas tinha um que encontrou com ela no deserto. Pediu para ela voltar a se humilhar diante da Senhora, porque ele tinha feito uma promessa. Claro que na altura do texto, Ismael está crescendo aqui, mas ele não vai prosseguir na fé. Mas na altura do texto, a honra de quem foi escorraçado é o primeiro lugar. É a cadeira. Isaac, licença. Não, mas eu sou filho da promessa. Mas eu sou primogênito de Abraão. Não, mas eu fui escolhido. Mas eu vim primeiro. A missão passa. Os profetas vêm. Nenhum dos profetas cumpre a missão. Os sacerdotes vêm. Nenhum cumpre a missão. Chega em Isaías, capítulo 7.
E a gente já encerra. Vai se dizer que, uma palavra profética, vai se dizer assim, que da virgem, de novo, da virgem, virá aquele que salvará o seu povo. É o 7,14. Mas no 7,42, 7, vai se dizer assim, que quando ele vir, se quiser projetar, Isaías 42, 7. Ele vai vir para quê? Para que Jesus vem? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar aqueles que estão na prisão. Isaías 35, 5. Ele vai vir para os olhos do cego e para os olhos serem abertos. Mas em Isaías 53, 2, quando ele vir, ele vai vir só para os aflitos. Chega em Mateus, capítulo 2, verso 1 a seguir, vai se dizer que o anjo fala com uma mulher. Uma mulher já está grávida. No Lucas, na visão de Lucas, capítulo 3 em diante, vai se dizer assim que a sua prima, a prima dessa mulher aqui, também está grávida. O nome dela é Isabel e o nome da outra é Maria. Maria acabou de contemplar, está gerando. Na visitação, Isabel já está quase ganhando. Quando ela se vê, os dois conversam. Qual é a conversa? Pergunte, qual é a conversa? Quando eu chegar lá, eu vou preparar o caminho para você, tá? Não. Você está falando que vai preparar o caminho para mim? Você está errado. Não, como assim eu estou errado? Eu vou lá. Meu pai é sacerdote. Minha mãe é da linhagem sacerdotal. É dupla honra para mim. Então eu vou preparar só o caminho. Calma. Mas deixa eu falar um negócio para você. É a conversa no ventre. Eu estou lá em Provérbios capítulo 8. Capítulo 8, verso 22. Eu sou a sabedoria do Pai. Eu estava já com o Pai. Eu sou o que Malaquias capítulo 5, verso 2 diz. Que eu estava guardado desde o princípio no Pai. Ninguém sabia, do lado de dentro do céu, ninguém sabia que eu estava lá. Por quê? Porque eu estava guardado em Colossenses 1,18, no seio. Se ele estava guardado no seio, ele precisava do quê? Da manifestação. Então da manifestação, ele vai ser ainda manifestado. Aí Deus escolhe um irmão que está abandonado, que é Mateus, que dentro do contexto da cultura judaica, todos aqueles que Jesus chamou, foram rejeitados. Pergunte por quê? Não passaram pela linhagem, pela provinha. Porque todo judeu precisa passar por uma prova, se apresentar diante do sacerdote, para ter um mestre para guiar ele. Irmão, a história bíblica é linda. Como se baseia nisso, Gabriel? A cultura judaica fala que o filho, desde os 6 anos, ele está estudando. Mas Deuteronômio, no capítulo 6, vai falar assim, que os pais iam para o templo, mas eles vinham andando, pastor Alex, e pregando. Eles vinham andando e ensinando os filhos. Eles vinham andando, não tinha recurso, e vinha doutrinando. Você lembra o que eu falei para você? A geração que vai continuar depende só, faz assim, ó, de mim. Não fala forte, bate no peito. Quando é o Corinthians você grita. Quando é o Palmeiras também. Eu não jogo, eu não assisto futebol, mas eu amo é outro lado. O Salmo 22 vai falar que a sabedoria sempre esteve com Deus. Era um mistério oculto. Mateus revela, capítulo 3, nasce um menino numa manjedoura. Vem os reis do Oriente, que não é magos, tá? Não é magos de feitiçaria, é reis do Oriente, que trabalham na astrologia, que desde o contexto babilônico, lá atrás, que estão presos dentro da Babilônia, eles estão presos dentro da Babilônia, aprenderam a cultura e estão vindo desde a promessa. Gênesis 3,15, Isaías 7,5, Isaías 7,14, Isaías 7,52, Isaías 35,2, Isaías 42. Da onde ele vem? Está se dizendo que ele vai vir de Ramá. Está se dizendo que ele vai nascer em Belém. Vamos até o templo. Quando chega para o governador, é Herodes que está aqui. Você já viu um menino que é nascido, que é rei dos judeus? Não vi não. Quando você vê, fala para mim que eu quero também adorar. Mentira, ele quer matar o projeto de Deus. Mas ninguém mata o projeto de Deus. Porque no João capítulo 12, verso 32, vai se dizer assim, a palavra profética dele, quando eu for erguido, Adão falhou.
Quando eu for erguido, Noé falhou. Mas quando eu for erguido, Isaac falhou. Quando eu for erguido, Jacó falhou. Quando eu for erguido, os filhos de Jacó falharam. Quando eu for erguido, as tribos, os profetas, os sacerdotes, os profetas maiores, os profetas menores, todos falharam. Já que Israel falhou, Deus está vindo, desde o contexto de Colossenses capítulo 1, verso 18. O mistério oculto é um mistério revelado. Em Lucas 4, e eu encerro aqui. 4:1 vai se dizer que tem alguém descendo uma ladeirinha assim, ó, até outro que está dentro do rio. Quem está no rio é João Batista. Quem está descendo, a manifestação de Colossenses. Quando ele se encontra, ele fala assim: eu não posso te batizar. Batiza porque precisa cumprir. Eu vim cumprir, eu não vim abolir. Então batizou. Quando batizou, desce, sobe, está de pé, a manifestação. Qual é a manifestação? Esse é meu filho, em quem eu tenho comprazido. Ele veio libertar o povo, porque todos falharam, mas esse daqui não falha. Lucas 4, verso 2 vai se dizer que Jesus é tirado daqui e vai para o deserto para ser provado. Não é tentado, porque Deus não pode ser tentado. E na essência Jesus é Deus. Vai ser provado. Permita voltar um pouquinho? Posso? E já encerro? Permita? Durante todo o tempo, Deus sempre cuidou de Israel. Êxodo 3, Deus levanta um líder, Moisés. Êxodo 14, Deus liberta o povo do Egito. Êxodo 14, 5, Deus fala para o povo ir adiante. 14, 6, há o cântico no Mar Vermelho. 14, 18, vai se dizer que eles passaram, estão prosseguindo. 15, 2, vai se dizer que o povo passou, é o cântico de Miriam. Miriam está feliz, Moisés está feliz, está todo mundo alegre. 15, 4, 5 e 6, vai se dizer que o povo começa a reclamar. Pergunte do quê? Acabou a água, Moisés. E aqui não onde a gente chegou, tem só águas amargas. Calma aí, eu vou orar a Deus. Moisés ora a Deus e Deus fala assim: Moisés, o lugar tem nome de Mara. Pega a madeira, porque lá na frente vai precisar de um povo. Observar a madeira. Pega a madeira e joga na água. Transforma a madeira na água molhada, água doce. Gabriel, não entendi. A madeira, a cruz. Quando a sua vida estiver amarga, olhe para a madeira. Quando não tiver mais jeito para você, olha para a madeira. Quando parecer que vai estar tudo destruído, vai estar tudo acabado, olhe para a cruz. Por que eu tenho que olhar para a cruz, Gabriel? Porque a cruz vai te atrair. Vai atrair o quê? Alguém que se disponibilizou para vencer. Se coloque de pé e eu já encerro. Olhe para o irmão que está do seu lado. Fale para ele assim: todos falharam. Mais um. Não, fala com voz de profeta. É assim que você é profeta? É assim? Deus precisa de quantos? Não é 5? Deus precisa de multidão? Até porque a multidão nunca quis Jesus. Eles só queriam Cristo até o milagre. Quando o milagre acontecia, eles aí Deus escolhe Mateus, Deus escolhe Pedro, Deus escolhe André, Deus escolhe Simão, Deus escolhe Tiago, Deus escolhe todos esses, para fazer história. Olhe para esse irmão, dá um sorriso para ele. Isso, com voz de profeta. Deus te escolheu.
Você pergunta assim para ele, assim, ó. Pra quê, Gabriel? Não, fala forte. Pra quê, Gabriel? Para uma missão. A missão de Israel era atrair parado. A nossa não é centrífuga parado, é prosseguir para o alvo. Se eu parar, Gabriel, o que acontece? Estagnado. Mas se eu prosseguir, eu estou avançando. Eu continuo avançando para o alvo. Segure na mão dele, segura na mão dela. Deus, nós falamos da sua palavra e da missão da igreja, da missão de Israel. Nós não somos melhores que os homens da Bíblia. Nós não somos melhores do que o Israel de Deus.